Muito bem. Vamos lá conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu já não sei quanto tempo eu tenho. Hã? Já tenho só 20 minutos. É? Tá bom. Vamos lá. Dentro desses 20 minutos, vamos lá falar. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Quero falar com os irmãos sobre alguns compromissos com Deus. Quero falar com os irmãos sobre níveis de compromisso. Compromissos com Deus. Vivemos dias difíceis, dias em que tem sido um desafio muito grande ser cristão. Já encontramos Efésios? Capítulo 5, versículo 1 e 2. Gostaria que alguém lesse estes dois versículos. Amém? Irmãos, eu não sei qual é o nível de compromisso que você tem com Deus. Mas antes eu queria orar. Pai, obrigado por este momento. Fale conosco, Deus. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, a ponto de sermos canais de bênção. É necessário que nós desapareçamos aquilo que o Senhor aparece aqui. E o Senhor fale, e não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu não sei qual é o nível de compromisso que você tem com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem uma identidade. Ser cristão não pode ser uma coisa que você ostenta de pôr a Bíblia e vir aqui e constituir uma rotina de domingo a domingo. Você chega aqui, você já sabe o que vai acontecer aqui. Já sabe que a irmã vai cantar, vamos dar oferta, vai ouvir uma palavra. Acabou, cumprimento o irmão, vou para casa. Ser cristão não é só isso. Servir a Deus não é só isso. A Bíblia diz que diz que nós temos que caminhar com Deus em novidades de vida. É um poço sem fundo. Nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não há limites. Por isso, eu quero desafiar você que está aqui a buscar ter experiências com Deus. Quando você tem experiências com Deus, você tem o que dizer para outro. Por isso, a primeira experiência que nós tivemos é a salvação, o encontro com Deus, de ter o privilégio de ser salvo. Provavelmente isso não está a ser algo para você, provavelmente isso para você não está a ser algo marcante. Se for marcante, então você vai levar isso às outras pessoas. Se a experiência da salvação está a ser algo que marcou a tua vida, então isso tem que influenciar outro. E se não influenciou, então você não entendeu. Ser cristão não é, irmãos, ser cristão é ter experiências com Deus. É uma coisa que eu sempre digo. Eu jamais, minha irmã, levaria você para um lugar que eu nunca fui. Eu só posso levar alguém para um lugar que eu já fui. Um lugar que eu conheço. Quando você tem experiências com Deus, você consegue levar alguém para um lugar, para esse lugar de experiências. Então não basta só se vir aqui, assistir culto aqui. Você podia estar a fazer muita coisa. Mas você está aqui, isso já é muito importante, já é muito bom. Mas não pode ser só isso. Você sabe que a gente lembra de Deus só quando está a passar mal. Lembra de Deus quando estamos em uma dificuldade. A gente lembra de Deus em problemas. Isso não é legal. Legal é quando você quer buscar ter experiências com Deus. Você sabia que Deus pode fazer muito mais do que eu e você imaginamos? Pode fazer muito mais coisas na nossa vida do que a gente imagina. Mas nós achamos que o estar aqui sentado, assistir culto, saudar o teu irmão, ir embora para casa é o que basta. Não.
Irmão, o que eu estou a falar aqui, irmão, eu não estou a falar para ti, sei lá, como um chavão de igreja. Não. Eu tenho que dizer a você, servir a Deus é uma realidade. Não é uma coisa de brincadeira. Tem que haver compromisso. Sede meus imitadores, como eu sou. Por que Paulo fala isso, meu pastor? Por que Paulo fala isso? Porque viveu experiências. Ele conheceu Cristo. É um cara que matava cristãos. De matador de cristãos virou perseguido. Houve um 360 graus na vida dele de mudança. Até qual é o nível que você tem de compromisso com Deus? O meu pedido é que você reveja isso. Reveja qual é o nível de compromisso. Às vezes, tem gente aqui com certeza que pensa, mas como é que eu tenho que fazer para ter experiências com Deus? O que é que eu preciso fazer? Amigo, você tem que desejar ter experiências com Ele. O servir a Deus, estar aqui no culto e assistir culto, simplesmente acabar e ir embora para casa. Não, irmão, não é só isso, tem muito mais. Olha, deixa eu te falar o seguinte, você talvez esteja a olhar para a tua idade e olhar limitações, não limita Deus. Deus não está preocupado com a idade que você tem. Não está preocupado com o nível de conhecimento que você tem. Não está preocupado com o tempo. Porque Deus é o dono do tempo. Então, você está preocupado, olha para a tua idade e diz assim, Deus nunca vai me usar, meu pastor. Esse é o problema de muita gente. Olha para ele e diz assim, não, eu não tenho idade. A minha idade não me permite. Quem disse para você isso? Como é que a Bíblia vai dizer que depois que os velhos teriam visões ou teriam sonhos? Como é que é isso? Como é que a Bíblia fala isso? Então você que talvez olha para a tua idade e diz assim, não dá para ter mais, para me envolver tanto na igreja, não dá para ter muito compromisso, porque a minha idade já não permite. Quem te disse isso? Você sabe, Deus quando levanta, a Bíblia fala aqui, Deus levantou um rei com 12 anos. Com 12 anos Deus levantou um rei. Então como é que Deus ia levantar um rapaz com 12 anos para reinar em algum lugar, para governar um território, com 12 anos? Como é que Deus faria isso? Para dizer a eu e você que Deus não está preocupado com o tempo. Deus quando disse a Abraão que vai dar filho, Abraão viu limitações. Quando chegou, disse, não, a minha idade já não dá para ter filho. Amigo, você não pode limitar o Deus que você serve, irmão. Não limita. Nós não temos capacidade de fazer isso. Não. A Bíblia fala que aquilo que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é exatamente isso que nós temos que viver. O que constitui loucura para nós temos que viver isso. Você tem que desejar viver isso. O compromisso com Deus, nós precisamos ter todos os dias. Desejar conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Aqui ele está dizendo, o que Paulo está falando aqui no livro de Efésios, uma coisa muito interessante. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso é muito interessante. Um dos primeiros grandes desafios que o cristão tem, pastor, é ser imitador de Cristo. Este versículo. Esse é um dos primeiros desafios que nós temos. Aliás, primeiro compromisso, na verdade, é ser imitador de Cristo. Nós precisamos ser imitadores dele. E a minha pergunta para você, em que lugar você tem imitado a Cristo? Se Jesus disse ir de pregar o Evangelho, essa grande comissão não está só para aquele que é evangelista, que é pastor, não. Essa grande comissão aí, que Jesus disse, está nas costas de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero perguntar a você que está aqui, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aceitou? Então essa grande comissão está nas tuas costas também. Aleluia! Você carrega isso. Mas você não pode. Aqui tem a ver com o teu compromisso também. É cristão? Alguém vai te perguntar assim, eu sou. O que significa cristão? Pequenos cristos. E Cristo veio à terra para uma missão. Ele cumpriu a missão. E eu e você que somos pequenos cristos,
Não estamos a cumprir a missão pelo qual o mestre deixou. Qual é o teu nível de compromisso? Vir aqui na igreja no domingo, assistir culto, dar oferta e ir embora. A alegria da salvação tem que contagiar os outros. Tem que contagiar os outros. Se isso não queimar dentro de você, irmão, não faz sentido servir ou ser cristão. Acredite em mim. O que queima dentro de você? Vir à igreja, apenas sentar aqui, assistir os cultos, depois ir para casa. O que você faz durante a semana, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu dia a dia? Irmãos, isso, eu não sei aqui, mas isso virou já um negócio que é uma... Rotina cansa. Vocês sabem que rotina cansa? Rotina cansa, pastor. Você saindo da igreja de casa todo domingo, você já sabe o que vai acontecer aqui. Isso até cansa, né? E eu me lembro naquela época, por isso é que naquela altura, depois de quando houve aquela Covid, muita gente relaxou, porque já estava habituado a assistir aquele culto aí, via os vídeos, os cultos pelo celular, ou pelo computador, ou televisão, sei lá, e muita gente parou. Irmãos, eu preciso dizer para você o seguinte: o evangelho continua a ser o mesmo. Isso não mudou. Qual é o teu nível de compromisso aqui com a igreja que você tem? Qual é o teu nível de compromisso? Sabe, é interessante algo muito que eu vejo aí no livro de Atos. A Bíblia fala que existia um grupo de irmãos que viviam, que tinham um estilo de vida que contagiava os outros. O ambiente que aqueles irmãos viviam não precisava evangelizar, provavelmente, porque as pessoas eram atraídos por aquele ambiente de vida que tinha ali. Hoje a igreja se perdeu. Hoje a igreja está bem distante daquele ambiente aí, porque a Bíblia fala que o próprio Deus conduzia as pessoas até aquele lugar lá. Nós não estamos preocupados com outras coisas. Nós não estamos preocupados com as nossas coisas, as nossas conquistas. Eu quero ser o melhor não sei aonde. Então deixa eu falar para você, o teu primeiro grande compromisso é ser imitador de Cristo. Aleluia. Esse é o nosso primeiro grande compromisso. Nós devemos viver imitando Cristo. Como Paulo falou isso. Lá em Coríntios ele fala: nós sede meus imitadores. Quando ele fala isso, é porque ele encontrou alguém a quem tem e nós vivemos dias, pastor, onde as referências estão longe. Nós não temos referência. Digo referência de alguém a seguir. Mas você tem Cristo. Você tem Jesus como referência, que o maior líder que existiu na face da terra. Nós temos aqui. E a liderança de Cristo, ela... porque as pessoas também confundem esse negócio de liderança, porque vão achar que liderança é ficar mandando as pessoas. Não. Liderança é você influenciar alguém. Eu entendo assim. E é impressionante, porque eu, esses dias que tenho estado aqui, ando com o pastor assim, e vejo o pastor me levando para alguns lugares. Eu estou na casa dele, hospedado lá, e para mim tem sido uma experiência nova, da maneira como ele cuida e trata das pessoas, né? Isso é interessante demais, porque eu até já em algum momento, quando ele fala, estou a ter até tendência de querer imitar a maneira dele de falar, né? Porque eu gosto desta maneira dele de falar, é mais pausado, né? É uma maneira pausada de falar, é interessante. E eu preciso dizer para vocês o seguinte, irmãos: vocês têm um pastor de louvar a Deus, amém? Então, honrem o quanto puder, amém? Honre o pastor que vocês têm o quanto puder. Isso é algo muito, muito, muito interessante. Vamos lá. Então, havia um testemunho da parte de Paulo, quando ele fala: sede meus imitadores, como eu sou, né? Há uma outra coisa muito importante, que é compromisso com Deus, além de você ser alguém que é imitador de Cristo. E este compromisso aqui tem a ver com aquilo que é as nossas prioridades.
Amar as pessoas. Amar as pessoas. Quando você tem Cristo e você sabe que aceitou Jesus, essa alegria da salvação que você tem, você ama as pessoas. O que moveu Cristo do céu para a terra? O que fez Cristo deixar a sua glória e vir à terra? Jesus veio à terra por causa dos carros, que tem os Lamborghinis, não sei o que. Veio aqui por causa de casas. Veio para a terra por causa de governo. Lá no nosso dialeto, na nossa língua local, pessoa significa muito. Disse muito, não é mundo, muito. Lá em João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo. Aí nós dizemos assim, porque Deus amou muito e deu o seu filho. Então, Jesus veio à terra simplesmente por causa de mim e de você. É a única coisa que moveu Cristo para a terra. Agora, por que minha preocupação de eu e você tem que ser coisas? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus veio à terra por causa de mim e de você. Jesus, vamos falar juntos. Jesus não ama as coisas, ama a gente. Aleluia. Por que nós invertemos o valor? O valor está nas pessoas, pastor. As pessoas são comparadas àquele tesouro que passa pelo fogo e não se queima ou não se consome. As pessoas é comparado com aquele tesouro onde o ladrão não consegue roubar. Irmão, quando nós deixarmos essa terra e chegar diante de Deus, a única coisa que a gente vai levar é a nossa vida e a vida daquele que a gente ganhou para Jesus. Mais nada. Olha, eu conto sempre essa história. Lá no Zimbábue, Zimbábue é um país que está vizinho de Moçambique, sim, faz fronteira. Tinha um cara chamado Dinimbi. Esse Dinimbi era um cara que tinha muito dinheiro. Ele trabalhava com importação e exportação de combustível. O cara tinha tudo. Muito rico. Todos esses carros que andam aí na moda que ele tinha. Esses carros de marca aí. Esse cara, há um profeta que chegou para ele e disse: amigo, se você não se converter, Deus vai levar, a tua vida vai perecer. Ele ouviu aquilo e começou a rir. Num dia, ele saiu para curtir, num daqueles carros lá. E quando ele voltava, teve um acidente. Ele e mais duas moças dentro do carro. E por coincidência, uma das moças era moçambicana. Era uma modelo moçambicana. E o carro pegou fogo, bateu contra uma árvore e pegou fogo. Ele morreu a ver, porque ele não conseguia sair, estava encurralado e não conseguiu sair. O carro começou a pegar fogo, morreu eles três lá. Não é? Perdeu a vida. Deixou tanta coisa que ele tinha. É impressionante, pastor. Acredita, no enterro dele, no funeral dele, os caras compraram um caixão da Versace. Só para ter ideia. Um caixão da Versace. É marca isso aí, não? Um caixão da Versace. Caixão dele. O que adianta isso? Aí eu disse assim: esse rapaz comprou esse caixão aí. Com certeza, eles vão enterrar hoje. Amanhã o coveiro já tirou eles, deixou eles sem caixão, já vendeu o caixão dele. Entende? Em África é comum isso. Tem um cara lá que também morreu, disse: não quero ser enterrado no caixão, quer ser enterrado no meu carro. Ele tinha um daqueles Hammer, uns carros com essa marca aí. Acho que ele parece um carro de guerra, aqueles. Disse, fez um buraco enorme, entrou ele e o carro dele lá. Disse: eu quero ficar aqui, no meu carro. O que adianta? Ia conduzir o carro dele ali? Não sei. Mas essa é a nossa tendência, irmãos. Essa é a nossa tendência. Por que nós temos dificuldades
de transportar esse algo bom que nós recebemos, que é Cristo, para as outras pessoas. Por que nós temos essa dificuldade? A minha pergunta aqui, por exemplo, está bom para você estar aqui ou não? Está bom estar aqui? É bom esse ambiente? Então por que nós temos dificuldade de levar outro a viver esse ambiente que também nós estamos a viver, que nós gostamos? Porque se eu perguntar se você gosta disso, você gosta, não gosta? Se você não gostasse, não estaria aqui. Você está aqui porque você gosta desse ambiente, ou não? Não é verdade? Então por que temos dificuldade de fazer com que outra pessoa, que você sabe, que não vive isso que você está a viver, fazer com que ele possa viver? Por que nós temos essa dificuldade? Ah, não, é difícil. Irmão, nós não amamos pessoas. As nossas prioridades não são pessoas. Mas eu vou te dizer, irmão, o teu nível de compromisso com Deus passa necessariamente por amar gente. Tudo que a Bíblia vai referenciar sobre os discípulos, os trabalhos que eles fizeram, o apóstolo Paulo e tantos outros, né, teve a ver com o avanço do Evangelho, teve a ver com o compromisso de amar as pessoas. Eu e você estamos aqui porque esse Evangelho que nós estamos a pregar hoje tocou em alguém lá e ela começou ouvindo, isso virou uma árvore até chegar a nós. E ela tem que continuar. Então, qual é o teu nível de compromisso em relação às pessoas, em relação às prioridades que nós temos? Então, deixa eu te falar, não simplesmente ser alguém que segue Cristo, que imita Cristo, ou ter este título, esta identidade de cristão, porque, irmão, esse negócio de identidade de ser cristão compromete em alguns momentos. As pessoas te julgam por isso. Os discípulos foram mortos simplesmente quando foram mencionados, ou foi dito este nome pela primeira vez, cristãos. Então eles se tornaram pessoas perseguidos, perderam as suas vidas simplesmente porque adquiriram essa identidade. Bom, pronto, aqui no Brasil, as pessoas, não sei, o nível de perseguição, como é que é, né? Porque há lugares que, se você prega o Evangelho, você vai morrer. Há lugares que a Bíblia não entra, há lugares que é difícil, não é? Então eu estou a falar de compromissos com Deus. Não tem como eu falar do nível de compromisso que você tem que ter, se você não amar as pessoas. Se você diz que você é cristão e você tem essa identidade, você é alguém que imita Cristo, você tem que amar as pessoas, porque Cristo amava as pessoas. Até que nível está o teu compromisso com Deus? As prioridades que você tem, o teu nível de prioridade, já está na hora. Irmão, eu vou falar aqui sobre meu último ponto, que tem a ver com o nível de compromisso com Deus. Vai exigir de mim e de você compromisso, sacrifícios. Tem que haver sacrifícios. Tem que haver sacrifícios. Porque nós nos sacrificamos para muitas outras coisas. Que é para meu ego. Que é para aquilo que eu gosto. A gente sacrifica. Mas até que ponto você sacrifica para as coisas de Deus? Até que ponto? Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas pregar o Evangelho é algo, vou te dizer, irmãos, influenciar pessoas ao Evangelho é a maior função que o ser humano poderia ter. Acredite em mim. Eu não estou a tentar levar você para isso ou fazer o que... Não estou a dizer para você deixar de trabalhar também. Estou a dizer que isso tem que fazer parte de você, mas se você ia trabalhar em qualquer instituição, na tua empresa, em qualquer lugar, falar de Cristo para alguém é uma das maiores alegrias que o ser humano pode ter. E eu vou te dizer por quê. Você sabia? Tem gente que era profano e virou santo, porque alguém falou de Jesus para ele. Não há maior alegria que você poder ver uma pessoa que estava na sarjeta, que estava mal, que estava sofrendo, você falou de Cristo, e essa pessoa conheceu a Cristo, e hoje a sua vida mudou. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Eu não sei em que ponto, em que circunstâncias Deus pegou você. Eu não sei. Só você sabe porque você está aqui.
não sei em que circunstância Deus pegou você. Em que circunstância você ouviu falar de Jesus? Eu não sei. Mas aí é que você tem que pensar. Irmãos, não há maior alegria que... Eu quando vou para esse lugar aqui, eu me realizo. A gente vai visitar famílias, a gente chega nas famílias, você encontra famílias que não comeram ontem, não matabicharam ontem, não almoçaram ontem, não jantaram, essa manhã não sabe se vão comer, e você tem a alegria de poder servi-lo, comprar algo para eles. Irmãos, outra vez nós saímos de lá, tinha uma criança que não jantou, um bebê, de quantos anos tem aquela criança? 3 anos de idade, o menino não comeu, todo dia. A gente chegou na casa dele, o menino estava lá chorando. Compramos 6 bananas, o menino comeu todas 6. Isso é uma alegria quando você vê ela. Depois que ela come, se você vê que ela está feliz, está ali bem, você sai com um sentimento realizado. Irmão, eu entro aqui às 9 da manhã e só saio no final do dia. Só sai no final do dia. E vou te dizer, enquanto eu vivo isso, vocês não têm noção dos milagres que acontecem na minha vida. Não tem. Uma das coisas... E eu estou aqui hoje, porque Deus me comissionou a esse lugar. E eu vivo isso. Eu vivo isso. Deseja ter experiências com Deus. E você vai ter experiências com Deus quanto mais vai se comprometendo. Irmão, sabe o que é importante fazer? Sabe, a Bíblia diz que nós temos que fazer prova de Deus. Não é troca, prova. Porque troca é você dar e querer receber. Não é isso. Fazer prova do Deus que nós servimos. Faça essa prova. Deseja fazer essa prova. Se realmente o Deus que você serve vai fazer algo na tua vida ou não. Deseja isso. Deseja querer mais de Deus. Deseja conhecer mais a respeito dele. É um poço sem fundo, irmão. Você vai viver coisas que você não tem noção. Acredite em mim. Acredite em mim. Então você precisa... Tem certas coisas que você tem que aprender a sacrificar. Não sacrifica servir a Deus por outras coisas. Sacrifica as coisas de Deus, né, as outras coisas, porque você quer fazer algo para Deus. Então eu não sei qual é o nível de sacrifício que você tem feito em prol daquilo que é a obra de Deus, daquilo que é o teu compromisso com Deus. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida ao ler a palavra de Deus? Como é que está a tua vida no seu dia a dia em relação a falar de Jesus para os outros? Como é que está? Olha, vivemos para essa terra, a gente vive aqui, vive, conquista, ganha, depois você vai entender mais tarde que tens tudo isso, e aí? Tem tanta gente que tem tudo isso e mais alguma coisa, e não é feliz. Não é. Alguém estava a contar aí, dizia que no Japão tem uns caras lá, tem um lugar lá, onde tem uma ponte lá, onde as pessoas vão lá, estacionam seus carros e vão lá, saltam da ponte e suicidam-se lá. Mas são caras que têm realização, mas não são felizes. Mas por que não são felizes? Tem alguma coisa que tem que preencher essa felicidade aí. Os homens conquistam muita coisa, mas são pessoas tristes. Tristes. Hoje você olha para o mundo, né? Quando você vai estudar sobre a história da igreja, você vai ver que esse avivamento, vários avivamentos que aconteceram, por exemplo, vamos falar da Europa, que sofreu vários avivamentos, onde Deus agiu lá, né? onde o protestantismo começou. Hoje, a Europa é um continente frio, em termos do evangelho, vazio, mas viveu avivamentos, mesmo aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, esse país foi um país de muitos avivamentos. Foi influenciado por vários avivamentos este país. E nós estávamos a conversar aí com o pastor, pastor, hoje infelizmente o cristianismo já não é aquilo que se vivia antes. As pessoas hoje estão mais para lá do que para cá. Mas por que isso? As pessoas já não têm sede da presença de Deus. As pessoas já não desejam isso, as pessoas têm essa dificuldade. Há muito tempo, a gente chegava na igreja, as pessoas chegavam na igreja, ajoelhavam e começavam a orar. Mas hoje já não tem isso, pastor. Aí nas igrejas, eu falava, já não fazem apelo à salvação?
Mas tem gente nova que chega na igreja, tem que ser feito apelo. Tem que ser salvo. As pregações estão viradas à prosperidade. Estão viradas às outras coisas. Não há nada contra isso. Porque são dicas que você vai tendo aí de como prosperar, ou como ganhar, ou como sei lá o quê. Nada contra isso. Isso é importante. Casamento, finanças, sei lá. Isso é importante. Mas eu vou falar para você uma coisa. João Batista, que foi o último profeta que a Bíblia vai referenciar, falava sobre arrependimento, salvação. Jesus, quando veio aqui, falou sobre salvação. Os apóstolos pregaram sobre salvação. Paulo pregou sobre salvação. Por que isso ia mudar? Por que muda? Ainda continua a ser a salvação. O centro da Bíblia, o tema central da Bíblia, na minha ótica, é a salvação. Isso não mudou, continua a ser o mesmo. Arrependimento continua a ser o mesmo. Isso passa necessariamente pelo nível de compromisso que você tem com Deus. Então você pensa que quando você recebe Jesus, Cristo para por aí? Não. Paulo, quando teve encontro com Cristo, entendeu o que ele tinha que fazer depois. Deus conduziu a Barnabé, pegou a ele, levou lá, e ele foi inserido no contexto. Daí nunca mais parou. Começou a pregar o Evangelho. E essa pregação de Paulo veio até os dias de hoje. Irmãos, quando você sacrifica certas coisas na tua vida em prol do Evangelho, Deus sabe muito bem como te recompensar. Ele sabe. Eu disse para o pastor uma coisa: o altar não deve nada a ninguém. Vai te dar 2 vezes aquilo que você perder, meu amigo. Não deve. Não deve nada a ninguém. Acredite em mim. Ele vai te devolver tudo que você deixar aqui. Então tem a ver com o sacrifício. O sacrifício que você faz estando na casa de Deus. A pregação do Evangelho não é só para o pastor Armando ou para quem são os líderes dessa igreja. Não. Isso envolve todos nós. Aleluia. E eu vou te fazer, vou levantar um desafio aqui. Você é convidado, né, a preencher cada cadeira que está aqui. Você é convidado a isso. Essa palavra só vai fazer efeito na minha e na sua vida se ela constituir alguém. Se esta palavra vai se tornar prática quando você pegar os pontos e entender que resume-se tudo isso em fazer Cristo conhecido para alguém. A palavra de Deus, ela resume-se nisso. Em fazer com que uma pessoa que é profana, uma pessoa que não conhece Cristo, conhecer a Cristo. A palavra de Deus, ela vai resumir-se em você pegar uma pessoa e fazer Cristo ser conhecido por ela. Porque hoje vocês já conhecemos, tivemos esse privilégio. E nós precisamos levar alguém também a conhecer esse Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, já vou terminar aqui, né? Dizer para você, precisamos fazer com que os outros conheçam a Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos amar as pessoas. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: as pessoas são muito mais importantes do que coisas. Aleluia! 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 Amém. Queria convidar você a se colocar em pé.